diretamente do café da manhã aqui do hotel. Já estamos aqui, ó, né, filho? Hoje a gente decidiu vir mais cedo para tomar um café da manhã, mais tranquilo, porque ontem tava muito cheio, né, Jean? Muito cheio. Mas hoje tá tranquilo, é 8 horas da manhã. Jean já tá ali com seu cafezinho, entrando hoje mais cedo pra gente aproveitar o dia, né? Hoje a gente vai numa vinícola. Também vamos num restaurante bem familiar hoje. Tô bem animada pro dia de hoje, hein? Estou amando aqui Bento Gonçalves. É uma cidade bem tranquila, bem organizada. E as vinícolas, assim, tem muitas opções, né? Então hoje vamos visitar mais um. Agora eu vou mostrar para vocês o café da manhã aqui do hotel. Tem bastante opções, aqui tem as frutas, bastante coisa. Tem pitaia, que delícia, vou pegar. Aí aqui tem a parte dos quentes, tem ovos mexidos, aqui é linguiça, salsicha, ovo. Olha aqui, tem engraçadinho, os lanchinhos. Aqui é a parte dos pães. Os bolos. Tem bastante opção aqui, galera. Quinto andar. Galera, 10h30, estamos saindo daqui do hotel agora. Esperamos o Oi. Esperamos o Gabriel, ele tirou a sonequinha da manhã dele, a gente esperou ele descansar e agora partiu para a vinícola Foreste. Eu tô bem animada, particularmente, porque é uma vinícola bem pequena, familiar. Não é muito conhecida, né? Não. Pelo que a gente viu. Foi uma amiga minha que me indicou, ela é aqui do sul. E assim, o que a gente achou super legal é que os vinhos que tem lá só não vende em mercado, é bem exclusivo, sabe? Então decidimos ir lá. Chegar, a gente vai filmar pra vocês verem. Vamos filmar tudo. Então estamos aqui esse é o hotel, o lounge, né? A área externa, tem até lojinhas ali, ó. Bem bonito aqui a recepção. É um hotel de uma rede grande aqui, né, Jean? É bem... É isso, olha aqui o neném. Filho, partiu? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear, Gabriel? Vamos. E bora lá. Enóloga responsável aqui pelos nossos vinhos, né? Filha dos proprietários também. A nossa vinícola ela é toda familiar. Então aqui, hoje em dia, quem trabalha sou eu e a minha mãe, as minhas irmãs, tios, meu esposo, né? Certo. Mas é só a família mesmo, né? Bom, para vocês conhecerem um pouquinho do lugar que vocês estão, né? Aqui nós estamos no que antigamente era o lote 34 da linha Palmeiro. Então, quando meu bisavô veio da Itália, ele comprou essas terras, né? Na época, como tudo por aqui, era tudo mato, né? Não se tinha nada. Então aqui, meu bisavô, junto com a minha bisavó, construíram tudo. Nossa, que Eles legal. começaram pelos vinhedos e depois eles construíram a casa. Então, na época, o meu bisavô encontrou nós chamamos de
pedreira, né? Mas nada mais é do que uma pedra gigante no topo de um morro, Uhum. de onde ele talhou todas as pedras para a construção de tudo, né? Então, o meu bisavô talhava as pedras à mão e a minha bisavó com a mula ia trazendo essas pedras até aqui. Uhum. Então, aqui vocês podem ver, ó, essa é uma das colunas de pedra que ele talhou na mão. Olha aí. Que legal. Tem as marcas ali de onde ele colocava, né, as ferramentas. Claro que várias aqui nós já tivemos que substituir, né? Mas várias laterais, eu não sei se vai dar pra ver daqui, ó, mas aquela lateral ela é eu tô inteira vendo. de pedra, né? É. E a parte de baixo também. Então ainda o que nós conseguimos manter, nós ainda mantemos, né? Nossa, muito bacana. E aqui a gente ainda mantém o cultivo de uva na latada, que é esse sistema. Como é que eu vou explicar para vocês? Esse sistema mais em cima, né? Certo. Vocês já devem ter visitado outras vinícolas que normalmente plantam em espaldeira, né? Que é aquele sistema de pezinho, Ah, sim. né? Por que nós escolhemos esse tipo de condução, né? Na verdade, por dois motivos. O primeiro, esse tipo de condução, ele produz uma maior quantidade de uva. Considerando que hoje nós produzimos em torno de 200 mil quilos de uva por safra. Nossa. Para o nosso vinho, a gente usa de 30 a 40 mil quilos e o restante se vende. Então, com essa produção, nós conseguimos selecionar as melhores uvas para o nosso vinho e o restante, né, nós vendemos. Então, por conta disso, uma produção em maior quantidade para nós hoje não é problema, né? E outro é justamente para manter um pouquinho da história, né? Porque normalmente o pessoal acaba plantando em espaldeira, mas as primeiras vinhas plantadas aqui sempre foram nesse sistema de latada, né? Legal. E Legal. qual tipo Então, de por uva que conta vocês disso. plantam? Hoje nós temos, são 12 variedades, 12 a 13, porque tem um pedaço que nós estamos replantando. Bom, então aqui, né, nós temos uma nascente, né? O local da casa, ele foi estrategicamente escolhido na época, né, para ficar próximo à nascente, porque, enfim, eles não tinham água encanada, né? Então tinham que pegar de baldes para comer, para lavar louça, enfim. E aí, então, estar perto de uma nascente, para eles era importante, né? Então a casa ela foi construída exatamente nesse local por conta da nascente. Hoje já não é uma água mais potável, né? Mas nós mantivemos para contar um pouquinho da história, enfim, né? Mas tá aí, ela nem na seca para, então Ai, que legal. é uma nascente bem boa, né? Na época deve ter auxiliado bastante. Verdade. Sim. E bom, como eu estava comentando com vocês, né, das pedras, o meu bisavô então talhava elas à mão e a minha bisavó trazia elas para cá, primeiro para a construção dos vinhedos e depois para a construção da casa que vocês vão conhecer depois. Atualmente, então, nós temos 6 hectares de vinhedos, né, que nem eu comentei, uma produção média de 200 mil quilos de uva. Quem cuida, né, da parte das uvas é a minha mãe. A parte triste da história é que meu pai também ajudava, mas ele infelizmente faleceu no ano passado. E aí, então, a gente ainda está tentando se acostumar com tudo, né? Verdade. Aprender. Mas, então, atualmente quem cuida da parte das uvas é a minha mãe. E a parte de vinhos, então, sou eu que faço. Tá certo. Que legal. A parte da vinícola para conhecer. Vamos. Bacana. Bom, gente, então, normalmente nas vinícolas maiores, né, o pessoal leva vocês a fazer um passeio pelos tanques, enfim. Aqui o que dá pra fazer é entrar e sair, né? A nossa vinícola é pequenininha, Tá ótimo. mas como Esse é o charme, como né? a produção é pequena também, né? Não tem muito, porque isso é muito maior. Vou contar um pouquinho para vocês agora de como que nós fazemos os vinhos, tá? Legal. Só eu tô sem uma parte do maquinário aqui que foi para, enfim, pós-safra, né? Vai pra manutenção. Certo. Mas basicamente depois que a uva ela é colhida, ela vem para cá. Então aqui a primeira máquina que ela passa é uma desengaçadora, que é uma máquina que faz a separação
do cachinho verde da uva em si, né? Então ela tira todos os grãozinhos da uva e automaticamente ela já manda para esses tanques aqui. Esses 5 tanques, todos eles têm controle de temperatura. Então a gente consegue controlar a temperatura durante a fermentação. Agora, como todos os vinhos já pararam de fermentar, o frio não está mais funcionando, né? Mas diferente de outras vinícolas que o cinto fica para fora, as nossas placas são internas, são dentro dos tanques. Certo. Então, dessa forma, nós não temos a perda da temperatura, né? Porque normalmente, quando a gente tem o cinto fora do tanque, ele faz gelar, tanto para dentro quanto para fora. E aí, como a nossa fica no centro, né? Ela é muito mais eficiente. É um pouquinho mais difícil de limpar depois, né? Mas a eficiência e a rapidez para gelar é muito maior. E isso nos permite que a gente fermente cada vinho a uma temperatura diferente, né? Então, cada vinho tem a sua temperatura. Em média, nós fermentamos os vinhos brancos entre 15 a 17 graus e os tintos entre 18 a 21. Né? Dependendo de cada vinho. Isso, consequentemente, faz gerar os vinhos brancos mais leves, né? Mais refrescantes, e os tintos com uma estrutura não tão pesada, que é uma característica dos nossos vinhos. Depois daqui, então, os vinhos vão permanecer descansando. Nesse caso aqui, eles estão agora, alguns já iniciaram a fermentação malolática, que é uma segunda fermentação depois da alcoólica, que ela deixa o vinho mais redondo, né? Ela diminui um pouquinho aquela acidez mais pronunciada. E aí, por isso que todos os tanques eles estão com essa mangueirinha, né? Com o galãozinho de água. Justamente porque essas fermentações, elas geram gás, né? Gás carbônico, e esse gás precisa sair. Mas a gente não pode ter o contato do vinho com o ar, né? Por isso que já vai direto lá. Isso, tanto que vocês devem ver que eles estão meio que borbulhando, né? Então, acontece a saída do gás, mas não tem entrada de ar, nem nada disso. E depois de todo esse processo, que vai demorar em torno de uns 60 dias... Oi, amiguinho! Vicente! Tudo bom? Tudo bom? Que gracinha! Que amor! Durante uns 60 dias. E depois disso, então, os vinhos ficam descansando. Então, eles podem ficar tanto nessas mesmas pipas, como nessas outras também. De madeira. Essas pipas, elas são de uma madeira chamada Bráquia, que é uma madeira nacional. A gente já não utiliza elas tanto, a não ser, assim, em grande necessidade, né, de falta de tanque. Justamente porque normalmente se envelhece vinho em carvalho, francês, americano, né? Hoje em dia já tem vinícolas trabalhando com envelhecimento em madeira nacional, mas não é a nossa ideia, né? E também pelo fato de que essas pipas assim maiores, elas são pipas que eram da época do meu avô, né? Então são pipas mais antigas. Meu pai contava, né, que o meu avô, quando precisava limpar essas pipas, ele mandava os pequenininhos, né? Então, o meu pai, meus tios, crianças entravam para raspar os cristais, né? E aí, o meu pai, para não fazer isso com nós, ele pintou todas elas dentro com epóxi. É um epóxi enológico. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Que é essa tinta verde. Então, ela facilita a limpeza. Aqui vocês conseguem ver que onde tem a tinta fica limpinha, né? Verdade. E aonde ela já descascou, o cristal fica fixo, né? Então, assim facilita a limpeza, né? E o vinho acaba não tendo contato com a madeira. Então, essas pipas, elas acabam funcionando como um tanque normal, né? O vinho, ele é 100% uva. Não tem não acrescenta mais nada.
Na verdade, o que tu pode acrescentar são leveduras selecionadas, que nós falamos, né? Que na verdade nada mais é do que tu escolher qual a levedura que vai fermentar teu vinho, algum antioxidante para permitir uma melhor fermentação. Mas assim, outras coisas mais além de produtos para facilitar essa fermentação, Não, olha só, Muito legal. Muito. até porque por lei, quando tu tem adição de qualquer outra coisa, já não é mais vinho. Então vinho somente uva e esses aditivos, né? Leveduras, antioxidante, às vezes uma enzima para facilitar a extração da cor, mas certo. nada de outras coisas junto, a não ser uva mesmo. Passa para os tanques, né? E depois de filtrado, ele vem diretamente para essa máquina. Aqui ele sofre uma segunda filtração, que aqui ó, tem um cartucho dentro, né? E aí a gente coloca e tira cada garrafa. E por fim, a rolha, a gente põe com essa máquina aqui, ó. Essa super máquina. Verdade. É parecido com uma tampinha de garrafa. Isso aí. Legal. Então, o que ela faz? Coloca a garrafa aqui, a rolha vai aqui, e aí a gente fecha. Legal. Empurra Verdade. a rolha Bacana. pra baixo. Muito legal. Muito bacana. Basicamente isso. E essa máquina grande, que esqueci de comentar com vocês, ela é a prensa. Para prensar os... Isso. Pessoal, a gente acabou de fazer aqui a visitação na Vinícola Foreste. Toda a explicação e a enóloga é a Alana, que foi maravilhosa. Vocês viram aí toda a explicação dela. Estou encantada. Ainda bem que eu escolhi essa vinícola familiar. Então a gente vai ter agora uma degustação aqui exclusiva. Sensacional. E eu vou mostrar tudo para vocês agora. Os rótulos, né? Hoje serão 12 rótulos diferentes. Certo. Para conhecerem, né? Para provarem alguns vinhos diferentes. E todo mundo tem que provar, tá? Então é muito bom. Esse, eu acho. Vamos lá, então. O primeiro vinho que eu vou servir é o Peverella. Eu não sei se vocês já escutaram falar dessa uva, né? Mas Peverella, ela é uma uva em extinção. O nome dela vem da palavra pevero, que do italiano é pimenta. Então ele é um vinho que ele dá uma leve sensação apimentada na ponta da língua, mas é super leve, refrescante, né? Essa é uma das primeiras uvas que veio com os italianos na imigração. E aí, por desinteresse da indústria, né, na época, o pessoal acabou cortando. Olha só. Então, hoje ela é considerada extinta porque no Brasil existem apenas 3 hectares dela plantado. Nossa. E na Itália são 6. E na Itália ela é conhecida como bosqueira. Então, por isso que eles consideram extinta, né? Aqui na região existem outros produtores, existem outras vinícolas, mas são bem pouquinhas, assim. Eu não vou dizer com certeza, mas que eu sei que fazem são 6 ou 7, né? Então é pouca coisa perto das mais de 1000 vinícolas que nós temos aqui, né? Nossa, bem raro. Então vamos tomar um vinho raro. Isso aí! Nossa, muito bom. Muito bom. Diferente. Eu realmente nunca tomei um vinho assim. Bem refrescante, né? Isso. Eu achei ele bem refrescante. Aromático, né? O próximo vinho, então, que eu vou servir é o Riesling itálico. Esse Riesling aqui, ele foi uma produção de 200 litros, que eu e o meu pai fizemos em 2023. Ele envelheceu por 18 meses, de 15 a 18 meses na garrafa. Então, diferente do Peverella que vocês provaram, esse aqui ele se torna um pouquinho mais amanteigado. Né? Ele já é um vinho para vocês harmonizarem com frutos do mar, com massas com molho branco, risotos mais leves, né? Ele ainda é um vinho leve e refrescante, porém ele é um pouquinho mais amanteigado. Com a explicação fica muito mais fácil pra gente entender, né? Realmente tem esse mais amanteigado, dá pra sentir.
sente como se fosse uma película untuosa em cima da língua. Maravilhoso. Não sei qual que eu gostei mais, eu gostei muito dos dois. E ele fazíamos vinhos assim, era 500 litros, 200 litros pra gente consumir em casa. Certo. Mas a regra era, se o vinho ficasse bom, a gente colocava pra vender, né? No fim, nunca sobrou vinho pra gente tomar. Isso que eu ia falar. E aí, o Riesling, a gente então separou 200 litros para fazer vinho, né? E 200 litros para espumante. E aí, esse espumante, nós enviamos ele ano passado pro guia Adega só para ver, entendeu? Vamos ver o que Vamos ver. E esse ano ele saiu no guia como um dos melhores espumantes nacionais com 89 pontos, né? Legal. Então, por isso que ele saiu para venda. Então, esse é um espumante hoje que ele é feito, são só 270 garrafas, são todas garrafas numeradas, né? Então, cada um que compra vai ter um número exclusivo, que era para ser o espumante da família, né? E no fim acabou tendo que ser vendido por conta de tudo isso, né? Tá certo. Muito legal. Então, o próximo vinho que eu vou servir é o Lorena, tá? Perella e Riesling são vinhos finos, né? O que isso quer dizer? Que eles são feitos com uvas viníferas, uvas de origem europeia. E outros vinhos finos, alguns vinhos de mesa, que são vinhos feitos com uvas americanas. O que muda dos dois, né? Os vinhos de uvas americanas são vinhos que têm mais gostinho de uva, cheirinho de uva, né? E os vinhos finos têm aromas mais complexos, né? Esse vinho é o único que vai sair um pouco dessa regra de ser um vinho um pouco mais antigo, né? Porque a uva Lorena, ela foi uma uva criada pela Embrapa em 2001. E o nome dela diz a história, né? Que ela foi testada na casa de uma viúva que se chamava Lorena. Então eles deram o nome da uva em homenagem a essa senhora. Então esse vinho ele vai ter bem mais gostinho de uva, cheirinho de uva. Vocês vão perceber que diferente dos outros, que eram mais complexos, esse é um vinho mais fácil. O cheiro eu já senti, já é diferente o aroma. Né? Esse perfume que vocês sentem nele é o mesmo cheirinho de quando vocês estão passeando embaixo dos parreirais, sabe? Quando a uva madura, é aquele cheirinho de uva mesmo. Nossa, é bom. O próximo que eu vou servir é o Niágara, tá? Agora sim. Os vinhos de mesa, na verdade, assim, eu costumo servir dentro da degustação, porque muitas vezes as pessoas vêm com um preconceito do vinho de mesa, né? Por ser um vinho mais simples, né? Mas esse vinho de mesa que nós produzimos aqui não é o mesmo que chega no mercado, que chega na casa das pessoas. Esse vinho de mesa é o vinho de mesa que era o meu avô que fazia, sabe? Meu bisavô. Então são vinhos mais históricos da nossa família. Esse Niágara era o vinho que o meu avô fazia para minha avó, porque ela só gostava de vinhos mais claros, né? Brancos ou rosé. Então o Niágara sempre foi o vinho que o meu avô fazia para minha avó. A uva Niágara é uma uva que com certeza vocês já comeram, sabe? Tem muito no supermercado pra comer mesmo, né? Então esse vinho assim não nega que é feito dela. Ele é super gostinho da uva, cheirinho de uva, né? Então é um vinho mais fácil, mais simples, mas não por isso ele seja mais ruim que o vinho fino. Então, já que vocês tomaram o vinho da minha avó antes, né? Agora vocês vão tomar o vinho do meu avô. Esse é o rosé da uva Isabel. A história desse vinho aqui, o meu avô ele sempre fez para consumo dele, né? A nossa família sempre fez vinho para vender, né? Então sempre teve brancos e tintos para venda, mas o rosé ninguém nunca gostava de comprar. E o meu avô gostava de tomar. Então ele fazia o rosé para consumo dele. E aí chegou uma época que os vinhos brancos e os tintos terminaram e aí eles não tinham mais para venda, né? E ele começou a servir esse vinho pros clientes, né? Certo. E aí, a partir de então, esse é o vinho que nós mais vendemos hoje. Nossa! Ainda temos alguns clientes
clientes, assim, que são senhorizinhos, né? Que Aham. eram clientes do meu avô, que eles vêm com o seu garrafão, Aham. porque pra eles o vinho bom é o vinho De de garrafão. garrafão. Aham. Então é esse vinho que eles compram, nós enchemos os garrafõezinhos deles, né? E Aham. eles vêm aqui comprar o rosé. Então esse rosé, ele é feito de Isabel, que nem eu comentei, né? A Isabel é uma uva tinta, então para ficar nessa cor, a gente deixa em contato com a casca durante 2 a 3 horas e Aham. depois Só separa da isso. casca. Então ele fica com essa cor linda, né? Olha, linda mesmo. Linda. Justamente por esse tempo de menor contato. Ainda no tanque sobram casca, sobra suco, que vira vinho tinto. Então, com o mesmo vinho se faz tanto rosé quanto tinto que você. Esse vinho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar realmente essa história, né? Porque, como eu comentei antes, né? Quem construiu a casa, os vinhedos, foi meu bisavô e minha bisavó. Certo. Então, meu bisavô talhava as pedras à mão e a minha bisavó, com a mula, trazia essas pedras até aqui. Então, esse vinho que vocês vão provar foi um vinho que eu e meu pai fizemos em homenagem à minha bisavó. Que Ele se especial. chama Nona Francisca, né? No rótulo, depois se vocês quiserem ver, tem a ilustração da minha bisavó Carregando. com a mulinha carregando as pedras, né? Que é justamente o que acontecia. Que bacana. E esse legal. é um rosé de Merlot e Cabernet Sauvignon. Então aqui nós já temos um vinho fino, né? Novamente. Certo. Ele é um vinho que ele representa um pouco da minha bisavó. Porque ela era feminina, então por isso um rosé, né? Mas como ela e meu bisavô trabalharam muito, não podemos dizer que eles eram delicados, né? Então esse é um vinho mais intenso, mais potente, justamente para trazer essa memória, né, de todo esse empenho que eles tiveram para a construção da casa. Então aqui são só 480 garrafas, também são todas garrafas numeradas, e ele é um vinho mais intenso, mais potente. Ele passa 30 dias em carvalho francês, que vai trazer umas notas assim de cravo, canela, especiarias, para trazer um pouco da doçura que ela era, né? Mas ao mesmo tempo era uma pessoa forte, então é um vinho mais gastronômico. O próximo vinho que vocês vão provar é o Isabel Tinto, né? Então vocês lembram que antes vocês provaram o rosé dessa mesma uva e aqui é o tinto. Então a única diferença dos dois é o tempo de contato com a casca. No rosé eu comentei, né, que são 2 a 3 horas e aqui no tinto são 5 dias. E aí isso muda totalmente o vinho, vocês vão perceber Então o isso. que dá a cor é o contato com a casca? Exatamente. É só pensar assim, né? Quando nós comemos uva, né? Uva tinta, o que tem cor é a casca, né? A polpa dentro não tem cor. Então, se eu quiser fazer um vinho branco com uva tinta, eu consigo. É só eu separar da casca logo e ele sai sem cor. Agora, quanto mais tempo eu deixo em contato com a casca, mais cor eu consigo extrair da casca. Isso se chama maceração. Agora, então, eu vou servir para vocês o Bordeaux. A uva Bordeaux foi aqueles 2 cachinhos, lembra que tinha lá na parede? Era dessa uva, né? Certo. Então, a uva Bordeaux, ela se usa muito para dar cor no suco de uva, né? Então, vocês vão ver, eu já vou servir até para vocês verem aqui na cor, como ela é bem mais tinta. A cor. E Dá pra aqui perceber. sim, tá? Aqui o que vocês vão sentir é gostinho de uva, cheirinho de uva. Também é um vinho de mesa, então vai ser característica do vinho. Esse vinho, ele ganhou primeiro lugar na Expo Inter em 2022. A Expo Inter é a maior feira agropecuária da América Latina. Que E legal. ela acontece em Esteio, aqui pertinho da nossa capital. Então, na época, né, ele foi escolhido como o melhor vinho da Expo Inter. O próximo, então, é o Merlot. Agora a gente vai realmente para os vinhos tintos finos, né? Certo. Então aqui vocês têm a uva Merlot, 6 meses de envelhecimento em carvalho francês, né? Então
Agora é a hora de vocês sentirem a exata diferença do vinho de mesa pro vinho fino, né? O Bordeaux era aquele gostinho de uva, cheirinho de uva, né? Aqui o que vocês vão sentir são aromas mais finos, né? Aromas mais elegantes. Vocês vão ter aqui o defumado, tabaco, charuto, frutas negras bem maduras, né? Então são vinhos bem mais elegantes e mais complexos também. Próximo vinho que vocês vão provar, esse aqui, como o Riesling, tá? Eles ainda não têm rótulo, eles são pré-lançamentos. Também foi uma produção minha com o meu pai de 200 litros só, né? Ele é um taná um pouquinho diferente. Taná? Isso. Normalmente os tanás, eles são mais carregados, né? Certo. Esse aqui, ele é um pouco mais frutado. Ele passa só 4 meses no carvalho francês. Né? Então ele não é um vinho tão pesado, mas também, né, um tinto fino, então ele harmoniza com carnes, com massas com molhos vermelhos, pizzas também, né? Então, o último vinho é o Cabernet Sauvignon, tá? Esse aqui ele também tem 6 meses de carvalho francês. Normalmente o vinho Cabernet ele já tem mais tanino, né? Então aqui vocês vão sentir ele amarrar mais, ele é um vinho mais potente, mais pesado, né? Esse também é um vinho para harmonização com carnes, com queijos mais maturados, né? Tapas de frios. Vocês vão sentir em boca que ele se torna um vinho mais pesado, assim, ele vai amarrar mais a boca, né? Justamente por ter mais taninos. Então, quando um vinho ele tem mais taninos, ele sempre harmoniza melhor com comidas mais condimentadas, comidas mais gordurosas, né? Por isso os queijos mais maturados e as carnes. E agora chegou a hora da verdade. A gente escolher qual vinho a gente vai levar. Assim, um que eu acho que a gente precisa levar é esse, o primeiro. Que é uma uva muito rara. Verdade, Então, assim, a gente não vai encontrar. É. Uma coisa que é legal eu falar aqui, todos esses vinhos que a gente provou não tem no mercado. Então, galera, se vocês tiverem a oportunidade, venham até aqui. Vivam essa experiência. Porque uma coisa é vocês verem no vídeo, que é legal. Outra coisa é vocês estarem aqui. E assim, todo esse atendimento que a gente tá tendo é muito personalizado. É diferente de estar em uma vinícola grande, que tem várias pessoas. Aqui tá eu, o Jean, o Gabriel, a gente acabou de trocar ele ali. Então, pra quem tem bebê, crianças, também é legal. O Gabriel fez até amizade aqui com o Vicente, que é o sobrinho da Alana. Então, é muito legal isso. Sabe? Fora então, que você não encontra no mercado. Isso é o principal. Foi por isso que a gente decidiu vir aqui, né? Foi uma amiga minha que me indicou e ela falou, não tem esse vinho no mercado. Eu falei, então é lá que eu quero ir. Foi isso. Isso é muito legal. Então, esse daqui, que é o Peverella, o Peverella, que é um vinho, é uma uva bem... Que tá em extinção. Em extinção. Tem pouquíssimo aqui. Tem pouquíssimas, e até na Itália tem poucos, né? Como a Alana explicou pra gente. Então eu vou levar um desse. Já escolhemos aqui os nossos vinhos. Escolhemos 4 rótulos. Um branco, né? Um rosé e dois tintos. Então é isso. A gente gostaria de levar todos, mas a gente tem restrição por conta das bagagens, né? Mas eu queria deixar aqui para vocês a indicação. Se vocês procurarem, eu vou deixar o arroba deles aqui, da Vinícola Foreste. E também, a partir do próximo mês, eles já vão ter aí o site que vão enviar para todo o Brasil, né? Isso aí. É isso aí. E quem tiver a oportunidade, gente, visitem, tenham essa experiência aqui na vinícola, que é maravilhoso. Para mim, até agora, de toda a viagem, foi a melhor experiência. Então, venham viver isso. E o atendimento da Alana é diferenciado.
E após a nossa experiência na vinícola Floreste, a gente optou em vir aqui no restaurante Nonna Ludia, que é uma gastronomia italiana, e a gente escolheu o rodízio, né? Então o Gabriel já tá aqui no seu mamazinho. O rodízio dele. Já tá aqui no seu rodízio e a gente já iniciou o nosso aqui. Eles serviram pra gente uma tábua de frios, né? Que vem queijo, copa e salame e a sopa de capelete. Ela explicou, mas já até esqueci. Vem é tipo um tempero da... Não sei se é assim que se pode falar. Mas ela falou que a gente pode comer ou puro ou junto com a sopa. E bora lá viver essa experiência. Galera, o rodízio é simplesmente sensacional. Tanto a parte de massas quanto a parte de carnes, tá? Então, assim, eu provei molho pesto, tinha molho gorgonzola e castanha, de molho ao sugo. Então, assim, nota 10. As carnes eu provei picanha e o galeto. O Jean comeu vitela, picanha, galeto e carne de porco. Então, assim, sensacional. E agora a gente vai, para fechar aqui, né? A gente vai provar a sobremesa. Eu pedi o sagu, um creme, porque eu ainda não provei. E o Jean foi no pudim. Então, vamos lá. Eu comi sagu aqui. É bem típico aqui da região. Nossa, é bom, hein? Gente, eu tô me surpreendendo com a culinária daqui. Tem um gostinho meio... Não sei se é canela aqui, mas tem um fundinho de canela. Um fundinho de vinho, sabe assim? É feito com vinho, muito bom. Aprovado. Vou no meu pudim. Tá vendo, pessoal? Já é a segunda vez que eu peço pudim. É uma sobremesa que eu gosto muito. Muito bom, muito bom. Não tem o que falar? Não tem o que falar. Eu adoro pudim. Alegria. Pessoal, acabamos de fazer uma degustação aqui na Casa da Ovelha. Os queijos são maravilhosos. Filho! E eu recomendo uma parada aqui. Fica na Estrada das Pedras.